Só amplia na tacinha, meu pastor. Aí, ótimo, prontinho. Ok. Bom, hoje vamos pensar um pouco sobre Deus como Criador e vamos tentar enxergar juntos os vestígios de Deus que fundamentam a razão da nossa fé. Porque a ideia é que eu creio em um Deus Criador e Redentor, e aí a minha vida precisa ser afetada, né, por esse Deus. Porque se eu creio nele como Criador, mas a minha vida não é afetada, é como se eu não cresce. Deus nos trata como a sua esposa, quer dizer, a igreja, né? Ele diz que é o marido dessa igreja, o povo, a nação, ele chama também de esposa. E esse Deus, criador do universo, criador das todas as constelações, de os mundos não caídos, né? Criador de todos os sistemas planetários, também criou a nós e nos fez irrepetíveis, únicos. Nos criou e também nos redimiu. Então, assim, é preciso que no dia a dia, nas nossas vidas, nós nos apercebamos disso e as pessoas que estão ao nosso redor também percebam essa singularidade que há em nós. Como diz o pastor Wagner, de vez em quando, no zoom de Deus, há uma única janela. E ele nos vê como únicos, irrepetíveis. Então, assim, é incrível perceber como esse Deus tão poderoso, criador das galáxias, do mundo e dessas pessoas finitas que somos nós, pode nos ver dessa forma, como únicos e irrepetíveis. E é por isso, aquele que crer nisso precisa ter sua vida afetada. Porque se eu creio no Deus Criador e Redentor, a minha vida precisa ser afetada por Ele. Somos únicos, né? Aquela música antiga diz isso, né? Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. E aí vai. Então, esse amor de Deus por nós e essa ação criadora precisa ser refletida em nosso modo de ser e de viver. Não que tenhamos que ser todos iguais, perfeitos, porque, acabei de dizer, somos únicos. E o Espírito se manifesta em cada um de nós ao seu modo. Né? Ele renasce em nós cada manhã. E ele se utiliza, né, desse instrumento que somos nós à sua maneira. Porque somos diferentes, somos singulares, somos irrepetíveis. Essa esposa que você tem aí, esse seu marido, seu filho, essa sua irmandade, essa sua família, essa sua comunidade, tudo isso é constituído de seres únicos, irrepetíveis. E eu começo com esse pensamento da segunda carta de Pedro 1,16, que diz: porque Deus não nos, porque Deus, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, Pedro aqui, esse texto é usado por muitos teólogos e filósofos como uma evidência de que Deus deseja que nós vivamos a vida por sermos criados e redimidos por Ele. E que tenhamos em nossa mente a evidência, né, de quem crê e é afetado pelo que crê. Crê num Deus Criador e é afetado por esse Deus que atua em sua vida, que o criou e que o redimiu. Então, assim, Pedro quer dar evidência de que não é uma mera teoria o que ele escreveu em sua carta, ou nos seus relatos, quando pregou
Aí inúmeras pessoas batizando 3.000, 2.000, 5.000 pessoas num único discurso. Mas ele estava falando de alguém e das coisas que ele viu, que ele testemunhou. Então, isso é fundamental. Que as pessoas percebam que aquilo que nós cremos não é uma mera teoria, mas é algo palpável, real e tremendamente significativo. Em sua primeira carta, capítulo 3,15, aí ele complementa dizendo: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Santificai o Senhor Deus em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Portanto, nós precisamos dar, não somente com a nossa capacidade de argumentar pelo Espírito Santo, mas também pelo nosso modo de viver. E mostrar a eles que há um Deus Criador e Redentor em minha vida. Porque se eu creio em um Deus Criador e Redentor em minha vida, essa minha vida precisa ser afetada por Ele. E eu vou poder, pelo que vivo, pelo que sei, pelo que aprendi, pelo que o Espírito Santo me ensina, né? Porque Paulo chega a dizer que os nascidos do Espírito, os que estão na unção, sabem das coisas. Nem precisa que outros venham nos ensinar com teorias absurdas, né? Mas porque a unção que está em nós permanece em nós. Essa unção que Deus nos dá toda manhã aqui, toda manhã em nosso canto, em nosso lugar de encontro com Deus. Portanto, é preciso santificar a Deus em nossos corações, daquele que nos criou e nos remiu. E a partir dessa santificação em nosso coração, aí nós vamos poder dar razão da nossa fé a qualquer pessoa que nos pedir. Isso é fundamental, porque dizer que crê só não basta. Eu, em alguns momentos que falei à sala 57, falei dessa coisa que se comenta hoje no meio teológico, que é o ateísmo cristão. E hoje eu trouxe esse livro para mostrar. São 2 livros. Esse é intitulado O Cristão Ateu, de Groschel. Eu separei uma partezinha do que ele fala. Ele diz: recentemente, uma pesquisa do Gallup concluiu que 94% dos norte-americanos afirmam que creem em Deus, afirmam que creem em Deus. Aí ele diz: mas eu me refiro a crer de verdade. Crença não é o mesmo que conhecimento pessoal. Apenas crer não passa de um conhecimento de segunda mão. Então, além de afirmarmos que cremos, precisamos de uma vida que demonstre isso. Que sabe, que internaliza no seu coração esse Deus tremendo, Criador. E evidencia isso, não só por seus argumentos, mas também por sua vida. O outro livro é Ateísmo Cristão, o seu título, Nicodemos é o autor. E olha o que ele diz. Há muitos crentes que, na prática, vivem como se Deus não existisse. Vou repetir. Há muitos crentes que, na prática, vivem como se Deus não existisse. Por isso, o pastor Wagner perguntou hoje de manhã, eu anotei a pergunta dele aqui, como é que foi o seu dia? O seu dia foi bom? Aí ele deu um tempo e disse que o dia é bom quando a gente fala dele, quando somos exemplo para aqueles para os quais falamos desse Deus. Então, Nicodemos diz que há muitos crentes que na prática vivem como se Deus não existisse. E aí ele diz, o que ocorre também com seus pastores, que ficam na cama quase até meio-dia, gastam a maior parte do tempo na internet, não trabalham, não evangelizam, não têm tempo com Deus, nem com o rebanho, e vão levando o ministério nessa farsa. É uma afirmação muito forte, né? Que aqui Nicodemos incluiu os sacerdotes e as suas ovelhas. Nesse ethos, nesse tipo de vivência que vive o cristão, né? Sempre com a liderança
e a Bíblia diz que assim como é o sacerdote é o seu povo, é o povo. Então, esse é um quadro bem delicado e perigoso. Né? Graças a Deus que os pastores dessa sala não acontece isso com eles, porque ainda está de noite quando eles já se levantam iluminados para a sua comunhão pessoal e para o privilégio de estar aqui num ambiente como esse, umedecido, aquecido, iluminado. Então, antes que o sol nasça, ele já está brilhando sobre nós. Não só sobre nós ministros, mas sobre essas ovelhas que eu identifico como ovelhas do pastor Wagner, né? E nós aqui somos auxiliares, tentando ajudar. Mas é uma preocupação profunda de Deus com isso. E deve ser também nossa, sacerdote, e também nossa como irmãos, como ovelhas de Cristo. Porque esse foi o paradigma quebrado durante a história do povo de Deus. Nós percebemos Deus sentindo, sendo afetado pelos ataques de Satanás, levando o seu povo a adorar ídolos de pau, de pedra, de ouro, de prata, ídolos que não falam, deuses que não ouvem. Isso amargurou muito a Deus. E isso tem incomodado muito a Deus hoje também. Observar na igreja presente, que é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que inclui todos os evangelhos, inclusive a nós adventistas, que se diz rica e abastada, na verdade é cega, é nua, e precisa do Espírito Santo para renascer, para sobreviver. E isso causa tanta dor hoje como no passado a Deus, ao ponto dele dizer que está cansado de sofrer tais solenidades, tais ajuntamentos, que não quer mais ouvir o som dos cânticos. E ainda pergunta, quem me chamou a vir aos meus átrios? Isso é inquietante. Bom, eu trouxe também esse texto de Tiago, que trabalha nessa direção. Né? Ele diz, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, é isso. Esse é um texto que demonstra que não é necessário apenas crer. Porque se eu creio em um Deus Criador e Redentor, a minha vida precisa ser afetada por ele. E aí, o texto complemento de Hebreus 10, 39, eu deixei juntinhos a propósito, diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem. E creem para quê, gente? Para a conservação da alma, para a salvação da alma, para a redenção da alma, para a recriação da alma, para o renascimento da alma, a partir da influência do Espírito Santo, que está à nossa disposição hoje. E por que isso? Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, a partir desse convencimento, é que começam as transformações. Não adianta falarmos dele e dizer que cremos nele e irmos à igreja e tudo mais. É como o pastor Wagner falou também agora no início, né? Que as pessoas costumam dizer, pastor, esse sermão foi para mim. Não, se foi para mim, é preciso que haja transformações. Mas alguns continuam batendo na esposa. Agora mesmo falamos desse programa Quebrando Silêncio aqui na igreja da Fábrica, um tema profundíssimo, né? E tremendamente inquietante e triste ao mesmo tempo, porque mostra que mesmo nós, adventistas, também sofremos desse mal, e foi por isso que foi criado o programa Quebrando Silêncio. Que era inadmissível pensar em crianças sendo afetadas por uma educação abusiva, ou esposas também sendo maltratadas por falta de docilidade, de trato, de amabilidade, desse amor amical. Né? Pessoas que assumem compromissos de afeição e mútuo amor e terminam na agressão, na violência e, às vezes, até na morte. Então, assim, sabe, é pastor que vive, pastor acabou de falar também, pastor Wagner, como está difícil, né, conduzir a igreja. Porque Romanos 9, 27 diz que o povo é como a areia do mar, o povo de Deus, mas só o remanescente será salvo. Então, assistam às igrejas, todas, não somente a nossa. Né? Mas Deus tem um povo remanescente nesse lugar. E é esse povo que crê
e tem a sua vida afetada por esse Deus. Por isso tudo eu resolvi trazer, digamos assim, uma ajuda, né? Algumas evidências de estudos filosóficos e teológicos que nos ajudam a ver realmente a grandeza de Deus e a realidade de Deus. Porque quando nós dizemos que cremos e não obedecemos, não somos afetados, é como se nós não crêssemos. Então é bom, de vez em quando, pararmos para, com um olhar teológico, filosófico, dado pelo Espírito Santo, ter nossos olhos abertos, porque a Igreja Laodiceia precisa do colírio, que é simbolicamente o Espírito Santo, para abrir nossos olhos e para nos convencer dessa realidade. Deus é real, é vivo, e é criador de todo o mundo, de todas as galáxias, também de nós, desses seres, que a Bíblia, apesar de dizer que somos menos do que nada, porque ser nada já seria suficiente, mas a Bíblia nos classifica como seres menos do que nada. Mas esse ser, grão de areia, minúsculo, efêmero, finito, mortal, também pode ser tudo naquele que o fortalece. Nele, Criador e Redentor, podemos fazer coisas incríveis. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Somos capazes de fazer proezas e deixar um legado. É preciso pensar nessa hora. De que maneira esse Deus Criador nos afetou ao ponto de nos inspirar a deixarmos um lindo legado que, de alguma forma, nos faz permanecer vivos, para que naquele dia sejamos definitivamente ressuscitados para viver e reinar com Cristo para sempre. Não precisa ser um livro ou coisas muito impactantes. Deus tem um povo único, irrepetível, e em cada um de nós ele tem algo a fazer. Mais simples, mais complexo, mais amplo ou mais restritivo, mais restrito, não importa. Somos instrumento dele, nas mãos dele. E é preciso pensar hoje, que legado eu vou deixar como uma criatura de Deus, como um embaixador de Deus, como um mordomo de Deus nessa terra. De Deus Criador, que me afeta. Porque se eu creio no Deus Criador e Redentor da minha vida, essa minha vida precisa ser afetada por ele. Vamos lá, algumas provas, né? Olha, são inúmeras, mas eu não pude trazer tudo, não daria tempo, né? Então, eu recortei algumas partes, né? Primeiro, o dever. Eu estou trazendo a vocês aqui as provas antropológicas. Que provas são? São provas que Deus dá através de nós. Nessa coisa que Deus, que o pastor Weimar diz, né? Nós somos a imagem de Deus, a imagem visível de Deus. Então, a antropologia fala de nós, é um estudo sobre nós, os seres humanos, antropos, o homem criado por Deus, o que há nele que é evidência da existência de um Deus. Então, primeiro o dever, a verdade e o dever. Nós só temos essa consciência da verdade e do dever porque algum ser que conhece a verdade, que é verdadeiro, e que sabe o que é bom como dever, que pode ter em algum momento comunicado isso para nós, para o ser humano. Em algum lugar, em algum momento, segundo os estudiosos, isso aconteceu, para que nós tenhamos a consciência, porque todo ser humano tem. Ele pode até não fazer, mas ele sabe o que é dever para fazer, o que é seu dever fazer. Tanto é que a lei já existia antes de ser entregue ali, naquele contexto da saída do Egito. Deus apenas entregou para relembrar, porque Deus gosta disso, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Ele gosta de nos lembrar de coisas que esquecemos. A autotranscendência, gente, essa coisa de nós querermos sempre nos superar, nos ultrapassar e caminhar. A Bíblia também confirma isso em Provérbios, dizendo que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, se autotranscendendo, brilhando cada vez mais, até chegar o dia pleno. Esse é o caminho do cristão que crê no Criador que lhe afeta. A luz chega nele e lhe ilumina, e ele internaliza essa luz.
Ele internaliza essa água, né, que nele salta como uma fonte inesgotável para a vida eterna. E umedece a sua vida e a vida de outros. Ilumina pela luz que está dentro dele, que Deus lhe dá. Vós sois a luz do mundo. Então, esse desejo de crescer, eu sempre digo à minha esposa, digo nos meus encontros de família, eu quero ser o melhor marido do mundo, o melhor pastor do mundo. Não sou ainda, mas eu quero ser o máximo possível, né? Como tantos personagens da Bíblia foram, não foram inerrantes, né? Mas eles cresceram, né? A gente vê a vida de Davizinho ali cuidando da ovelha e como rei. Então, esse desejo de querer chegar através da autotranscendência que só um Deus podia colocar, porque é um autotranscendência a sua presença, a ser semelhante a Ele, a viver com Deus em algum lugar e ter a eternidade que Ele tem e mais atributos mais fortes em nós, como Ele tem, que nos será dado junto com a pedrinha que dará para nós um novo nome, que terá nela o nosso novo nome. A ideia de perfeição, né? Descartes, que é um filósofo, ele diz que nós não podemos ter em nós a ideia do que seja perfeição, a não ser que tenhamos conhecimento de um Deus perfeito, ou que o Deus que conhece perfeição tenha dado em algum momento à humanidade a ideia de perfeição. Então é impossível que seres mortais finitos e efêmeros saibam, tenham o conceito do que é ser perfeito. Isso é possível porque temos um Deus que é perfeito. E o Salmo 139 nos ajuda a entender isso, verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Vocês entenderam, meus irmãos? A ligação do Criador com o modo de viver, com a consciência de que não surgia um acaso, eu não sou fruto de uma evolução, ou de uma bactéria, ou de uma explosão. Alguém inteligentíssimo. E esse alguém, Deus, Cristo, o Espírito Santo. Essa tríade divina nos criou. E nos criou para sermos diariamente, constantemente afetados por essa consciência, por esse Deus. Vamos para provas ontológicas da existência de Deus agora. Provas ontológicas. Essa palavra ontológica é um termo teológico e filosófico para o ser de Deus. Né? O que há no ser de Deus que evidencia esse Deus como Criador e como o ser que está aí para nos influenciar, para afetar nossas vidas, para nos aperfeiçoar, para nos aproximar cada vez mais dele. Então, a primeira evidência é a ideia da causa primeira. Ou seja, observe a vida. Tudo tem uma causa, né? Eu vim do seu Bartolomeu Gondim, Nelson Gondim, um artista de televisão, não sei o quê, da Dona Vilma. Mas Dona Vilma e o seu Bartolomeu vieram dos seus avós, bisavós, tataravós, tetravós, enfim, todos nós vamos caminhando e vamos chegar num casal comum. E esse casal comum, de onde veio? Então, esses filósofos teóricos chegam à dedução de que houve uma causa primeira, uma causa não causada, uma causa incausada. Por que uma causa que não teve causa? Porque se houvesse uma causa, haveria algo ou alguém acima desse Deus. E não há nada acima dele. Ele é o único criador. Causa primeira que causou tudo o que vemos em torno de nós. E aí você vê a árvore, né? As árvores que vieram do semente, de outro semente, de outro semente. E você vê lá um dia as árvores criadas por Deus no Éden e a árvore da vida. Enfim, a causa primeira. E aí você vem agora para o ser necessário. Eu não sou um ser necessário. Pastor Wagner, com toda essa influência, com todo esse poder que Deus lhe deu e a liderança nessa sala. Pastor Wagner está cansado de dizer, né? E
sala parar? E se eu não puder mais continuar? E se o Gondim for embora? E se o presidente da associação falecer? Tudo vai continuar. E nós somos seres mortais, finitos, efêmeros, contingentes. Mas há um ser, de todos os seres, gerador, que é necessário. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse ser precisa continuar. Esse ser é o ser mantenedor de tudo. É o que os teólogos e filósofos chamam de ser necessário. É um ser com S maiúsculos. Nós somos um ser com S minúsculo. Passageiros, pó. Um dia seremos um pouquinho mais do que isso. Mas no momento é isso que somos. Mas nos engrandecemos na presença dele, no renascimento a cada dia. E, finalmente, como prova ontológica, o ser de Deus que atinge o maior grau de perfeição. Porque você percebe na natureza os graus de perfeição, ok? Hoje, nós somos de 1,70 m, 2 metros, 2 metros e pouco, é um gigante. Ano passado, havia um homem de 3, 4 metros. Havia tudo gigante, as árvores gigantes, gigantes sobre a terra, diz a Bíblia. Então, assim, hoje nós somos, quem sabe, a representatividade mais deformada. Ela mais diz que nunca o pecado se ergueu como um monstro terrível, né? Como nos dias atuais. Nos dias dela, imagina hoje, né? A deformação do ser humano. Você vê isso nessa morte do garoto que o pastor acabou de falar, né? Daquelas pessoas vitimadas pela droga, pela bebida, sabe? Pelo domínio do inimigo. Olha o que o inimigo fez com aquele jovem que estava em possesso endemoniado, se jogava nas paredes, sabe? Terrível. É a condição deprimente da humanidade. Então, assim, nós vemos hoje o grau que estamos, e aí nós vamos voltando para sentir o grau de perfeição. Aí você vê na beleza, né? Um camarada como eu, assim, ó, lindo, né, não? Mas tem outros mais lindos ainda, mais perfeitos ainda, mais próximos do ideal de Deus. Aí nós vamos chegar a Salomão, né? A Absalão, barbaridade, né? Aí vamos chegar a Adão. Então, assim, quando nós retrocedemos para os graus e níveis de perfeição, vamos irresistivelmente chegarmos a Deus, o Criador e Redentor de tudo. Eita, glória, viu? É preciso conter lágrimas aqui. E aí vem o texto de Romanos 1, 20, que diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem irrecusáveis, aqueles que negam a existência de Deus, que negam a existência de Deus por um ateísmo gentílico, gentil, ou por um ateísmo cristão, que lamentavelmente existe. E dentre essas coisas criadas, estamos nós, que lamentavelmente não estamos tão, né? Mas logo quando ele vier, aí estamos todos aguardando, ele vai nos revestir de incorruptibilidade. Ellen White, nas últimas páginas do Grande Conflito, diz que Jesus aparece quando está todo mundo ali diante dos portais da Cidade Santa, e aí relata Ellen White, profetiza, pioneira da Igreja Adventista, em quem confiamos muito. Ela diz que uma visão, né, identificou isso, Jesus ali com a palma, entregando a cada um, não sei como isso vai acontecer, a pedrinha, a coroa na cabeça de cada um, e a pedrinha branca, com um novo nome. Depois que ele faz essa entrega, essa cerimônia, ele olha para a cidade e diz, dá ordem para que as portas se abram, e diz a grande multidão, com aquela voz ecoando. Imagina a voz de Jesus dizendo: entrai pelas portas. O vosso sofrimento acabou.
Digam amém aí onde vocês estão nas janelinhas, irmãos. Digam amém. Esse dia vai chegar. Eu quero estar com vocês na sala 57. Eu quero estar com toda a minha turma que eu trabalhei como ministro há 35 anos. Muitas almas sendo batizadas. Outros que adiaram e depois se batizaram. Enfim, meus amigos, minha família, meus irmãos. Vamos estar juntos nessa cerimônia linda. E ele dará a ordem a entrar pelas portas. O vosso sofrimento acabou. Provas cosmológicas da existência de Deus, que há no cosmos, né? Que nos envolve, dentro do qual estamos, vendo aquela lua cada noite, aquele sol incandescente. Né? Então, primeiro, a evidência de um plano no universo. Os teólogos, estudiosos, filósofos, chegam à conclusão que há um plano no universo. Nós não estamos parados, irmãos. Nós fazemos parte de uma galáxia, entre bilhões de galáxias. E na nossa galáxia, nós somos um grão de areia, a Terra. Mas estamos em movimento, né? Não é só a sala, não, viu? Não é só o Espírito Santo movendo a sala, o nosso quarto de guerra, o nosso canto de oração, o nosso coração se movendo, as nossas células trabalhando. Enfim, tudo se move. Como dizia um filósofo antigo, Heráclito, né? Nós não somos porque estamos sempre sendo. Vamos ser um dia definitivamente. Então está tudo sendo, né? Porque está tudo em movimento. Aí Parmênides diz, não, há um ser que é eterno. Esse ser, ele é eterno. E os teólogos confirmam também com isso. Ele não precisa estar nesse movimento como nós estamos, porque ele tem existência em si próprio. Nós estamos fazendo isso por conta da transcendência. Queremos chegar lá. Então, assim, há um plano, né? Tudo se move numa ordem de movimentos. E nada se choca. Há um poder preservando tudo. Nós estamos numa viagem. Tá? Antigamente, os estudiosos pensavam que era a Terra o centro do universo. Eles chegaram à conclusão que nem é do universo. É desse sistema planetário, que não é a Terra, é o Sol. É um sistema planetário. Há inúmeros, milhares, bilhões de sistemas planetários dentro da nossa galáxia e em outras galáxias. E aí, nós estamos numa viagem pelo universo. Dentro da nossa galáxia, que é apenas uma delas. Dentro do nosso sistema planetário, que é apenas um deles. E o Sol viaja. É o Sol que está viajando. Deus fazendo esse movimento. E nós, outros planetas, a Terra, a Lua, seguindo esse Sol em movimento. E por isso a Bíblia fala do Sol da justiça, que deve guiar os nossos movimentos, que deve nos atrair a eles, que deve nos manter nessa energia, no poder do Espírito, conectado a ele, viajando nesse mundo que estamos, cumprindo nossa missão. Que coisa linda, né? E apresentando aos povos o sol da justiça, que nos criou, nos remiu e nos move até o movimento final, como seres finitos, contingentes, imortais, efêmeros, para recebermos a condição de imortais, eternos, e termos algumas semelhanças ao nosso Deus. E, finalmente, o design inteligente, né, pessoal? Tantas lutas e tantas teorias, né? Surgindo de macaco, surgindo de uma bactéria, tudo surgindo de uma explosão, né? Big Bang. Enfim, hoje, grande parte dos ateus se tornaram criacionistas e defendem o design inteligente. É a ideia de que o universo, não só o universo, mas a Terra e tudo que há nela, parecem ser, segundo eles, né, tentando convencer os ateus, indicam ser algo desenhado, pensado funcionalmente. E é tudo isso que está diante de nós.
Porque isso não podia ocorrer ao acaso, né? E o texto de Jó nos ajuda a entender isso, 38, verso 31, que diz: poderás tu ajuntar as cadeias dos sete estrelas, ou soltar os atilhos do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou pode dispor do domínio deles sobre a terra? Isso não pode ter surgido ao acaso. E aí vem alguns desses filósofos e teólogos dizendo algumas coisas interessantes que eu achei bom partilhar com vocês. Diz Tomás de Aquino, um teólogo da Idade Média: se é criação de Deus, o mundo terá as marcas da sua origem e será a encarnação simbólica do Logos divino, que é essa inteligência divina. Nós somos isso. Por isso que dizemos um ao outro ocasionalmente, né? Você é a parte visível de Deus. Uma parte visível de Deus, ainda bastante informe, deformada, mas ainda com resquícios da inteligência de Deus, vestígios da criação de Deus, ainda permanecem em nós, pela atuação do Espírito. Sem ela, perdemos tudo. É por isso que o pessoal vê a raiva, o ódio, a morte, as palavras duras, né? Que Jesus disse: os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, se disseres uma palavra dura de ofensa, já o mataste. Os antigos disseram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se quer imaginares numa cama com uma mulher, já estás em adultério. Então, Deus ampliou, e isso nos coloca numa condição bastante desfavorável daquele perfil edênico de Adão e Eva. Mas, ainda assim, com a influência do Espírito Santo, com o renascimento a cada dia, ele aflora em nós, como fez o rosto de Moisés brilhar, como fez o rosto de Jesus e de Tiago, João e Pedro saírem com o rosto incandescente, que estiveram na presença de Deus. Ainda hoje, na contemporaneidade, é possível, quando amanhã eu renasço, eu recebo o poder do Espírito Santo em minha vida. E aí as pessoas vão ver que nós somos diferentes. O marido não resiste a uma mulher dessa. A mulher não resiste a um homem desse iluminado, que a fragrância lhe toca, que enriquece com sua presença. As igrejas com esse pastor diferenciado, o pastor com essas igrejas que crescem, que avançam, existe. Em muitos lugares, essa realidade. Isaac Newton, olha o que ele diz: do meu telescópio, eu via Deus caminhar. Olha que coisa linda, gente. Do meu telescópio, pela fé, né? Eu via Deus caminhar. A maravilhosa disposição, a harmonia do universo só pode ter tido origem segundo um plano de um ser que tudo sabe, que tudo pode. E ele diz: isso fica sendo a última e mais elevada descoberta. Outro cientista, Max Planck, uma vez que em todo o universo não há uma força abstrata, inteligente e eterna, devemos, então, consequentemente, admitir a existência de um espírito inteligentíssimo. Quem crê, diga amém. Eu estou vendo aqui a Terezinha. Diga amém, Terezinha. Uma toucazinha cor-de-rosa. Tá linda, viu? Estou vendo aqui também a Sâmia, com esse cabelo loiro lindo. Olha aí uma outra expressão da divindade, né? De Deus revelado, né? Aí, duas expressões, Terezinha e a Sâmia. Que Deus seja louvado. Olha aí o Alex e a Angélica, que casal mais lindo. Parece Adão e Eva lá no Éden. Só Jesus mesmo na causa para fazer uma coisa linda como essa, né? Foi um espírito inteligentíssimo que fez isso, tá? Que Deus seja louvado, gente. Olha só, Einstein, Alberto Einstein, todo mundo conhece esse camarada. Olha o que ele disse: sem Deus,
O universo não é explicável satisfatoriamente, gente. Sai dessa de explosão, sai dessa de bactéria, de macacos. Quanto mais me aprofundo, diz ele, na ciência, mais me aproximo de Deus. Que coisa linda, né? Benjamin Franklin, presidente dos Estados Unidos, olha o que ele disse: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Explodiu tudo, quebrou tudo, e aí apareceu um dicionário com toda aquela complexidade. Isso é possível? Por isso que se diz que é preciso mais fé para crer nas teorias evolucionistas, de Big Bang, de macacos, de bactérias, do que para crer no design inteligente. E tudo isso temos visto agora, nesse momento de reflexão. Eu costumo dizer para os meus alunos de teologia que a causalidade teológico-criacionista tem muito mais sentido lógico do que a casualidade evolucionista. Note que são duas palavras diferentes. Satanás faz isso, né, para confundir a gente. Causalidade e casualidade, tá? Nós surgimos por uma causa primeira, um Deus criador inteligentíssimo, e não por uma casualidade explosiva, bacteriana ou macacal, se é que se pode usar essa palavra, tá? Bom, argumento ainda mais dizendo que não existe nenhuma lei natural, não existe nenhuma lei natural conhecida através da qual matéria, coisa, possa dar origem à informação, à função, à finalidade. E nem há nenhum processo físico ou fenômeno material que possa fazer isso. Contudo, um sistema de código é sempre resultado de um processo mental. Nosso ser é todo codificado, gente. As operações, a cirurgia, tudo acompanha as descobertas científicas do funcionamento do organismo humano. E não é possível que todo esse funcionamento, toda essa complexidade, até para nós vermos agora um ao outro, com essas cores lindas, há uma funcionalidade. Se não acontecer, você vai ver tudo preto e branco. Para o seu fígado filtrar, seu rim, seu coração bater e bombear, tudo é função dada por Deus, que ainda hoje é um dos resquícios mais tremendos que permanecem em nós da criação de Deus. É coisa linda demais. Aí, isso requer origem inteligente e requer um inventor. Código, função, não acontece ao acaso. Todas as experiências, portanto, indicam que um ser pensante, exercendo voluntariamente a sua livre vontade, cognição, criatividade, é necessário, é requerido. E agora Ellen White, né? Ela diz, um filósofo e teólogo que vagueia muitas vezes através do universo, que há teólogos que são ateus, incrível, né? Seguindo por toda parte as manifestações do poder de Deus e deleitando-se em sua harmonia, vendo tudo aquilo, muitas vezes deixa de contemplar nessas maravilhas, nessas revelações, a mão que formou todas elas. Gente, ser crente não é apenas crer. Precisa da razão da minha fé e precisa viver essa fé. Se eu creio em um Deus Criador e Redentor, a minha vida precisa ser afetada por Ele. Toda verdadeira ciência, diz Ellen White, não é senão uma interpretação da escrita de Deus no mundo material, em todas as coisas, em todo o universo, em todo o nosso ser. Por tudo isso que Bruce Calvert disse, acreditar é mais fácil do que pensar. Daí existirem mais crentes do que pensadores. Deus quer crentes que pensem, que reflitam e que o questionem. Deus não se incomoda com isso, não pode vir. Ele diz, vem e razoai comigo e dizei as vossas razões. Usai vossos argumentos. Ele quer ouvir. Está triste que não atendeu?
Está triste que a doença permaneceu? Está triste que a mulher lhe abandonou? Que o marido lhe deixou? Enfim, conversa com ele. Em algum momento, o Espírito Santo vai te convencer. Vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu preciso renascer cada manhã. Não sei se vocês lembram, está lá escrito no cantinho do Apocalipse, 19 e 17. Não vamos ler agora, é só para lembrar. A ceia das aves. Nessa ceia das aves estarão todos os pecadores e ímpios. E dentre os ímpios, muitos crentes, ateus, que creem no Deus que criou e que é redentor, mas cujas suas vidas não foram afetadas por ele. Ao mesmo tempo, se dará outra ceia. É concomitante. É a ceia das aves, num lugar, aqui na terra, depois que morre todo mundo, depois da segunda ressurreição, Cristo vai embora com a cidade santa e o seu povo nela, e lá já está a mesa pronta, tudo adornado, tudo preparado. E eu vou sentar num lugar qualquer daquele ali. Posso até ficar em pé, não faço questão, não, eu quero estar lá. E vamos estar juntos na ceia do Cordeiro. São duas ceias concomitantes. Ceia das aves e ceia do Cordeiro. Quero ver irmãos aí na minha linha aqui, eu vejo pouca gente. Quantos querem estar na ceia do Cordeiro? Levante suas mãos. Quero ver suas mãos levantadas. E diga no seu coração, eu quero estar nessa ceia. Porque a outra ceia não é para você. A outra ceia é para os ímpios e pecadores. A outra ceia é a ceia das aves. Um cenário cruel, duro, terrível, onde os abutres, os urubus, as aves de rapina, comerão as carnes dos ímpios. E eu estava dizendo que justamente os ímpios e pecadores é que estarão nessa ceia das aves. E entre os ímpios estão aqueles que são ateus, gentílicos, e os ateus crentes, cristãos, ok? E é uma dura realidade essa, porque a cena mostra as duas ceias que ocorrerão concomitantemente, juntos, no mesmo momento. Nós subimos para a ceia do Cordeiro e aqui na terra estará havendo a ceia das aves, que são os abutres, urubus, as aves de rapina, numa ceia comendo as carnes dos ímpios. Que cena terrível. Eu quero estar lá na ceia do Cordeiro. Eu queria ver as mãos daqueles que querem estar na ceia do Cordeiro comigo. Levante suas mãos aí. Eu quero ver você levantando sua mão. Faz assim. Isso aqui é o cumprimento que eu aprendi com a Verinha. A alegria de pertencer a Jesus, de ter um Criador que afeta nossas vidas. Que Deus seja louvado. Aí eu trouxe para aqui, para terminar, essa ilustração. Você tem uma ideia do tamanho de Deus. Olha só o lugar onde estamos, essa Terra. Que coisa maravilhosa, né? Aí vem os outros planetas, só que essas coisas vão perdendo tamanho diante de outros planetas, estrelas e universos e galáxias e constelações maiores. Aí já vemos a Terra bem pequenina, está vendo ali a Terra já bem menor? Ok? Aí vamos alterando, aí agora aparece o Sol. Olha só o tamanho da Terra em relação ao Sol. Agora veja esse Sol tão tremendo, como ele vai diminuir quando aparecem outras estrelas, outros sols, como Pollux, Arcturus e outros. Olha o tamanho do Sol. A Terra já virou pó. Se a Terra virou pó, imagina nós, hein? Agora veja aquela Arcturus que tamanho ficou diante de Betelgeuse e de Antares. Que coisa, né? Eu concluo com esse pensamento de Isaías 46, que diz o seguinte: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. E a você também que está me ouvindo nessa hora. No Zoom de Deus só tem a sua janela, sabe? Só tem a sua janela, Liliane. Com esse casaquinho, essa blusinha vermelha por dentro, esse óculos da hora, oh meu Deus do céu. Ele te vê unicamente. E ele chama também pelo teu nome. Por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só
dessas estrelas. Nenhum só desses crentes que estão nessa sala vem a faltar. Ele conhece e quer dar vida eterna a mim e a você. Mas isso é simples. Quando eu tive a minha ressurreição, Deus me trouxe de volta à vida, quem me operou foi o Dr. Heimerson. Eu estou chamando esse nome agora a propósito, porque ele é um ateu. E Dr. Heimerson me perdeu a minha vida, me deixou aberto na sala de cirurgia. E eu tive uma aneurisma e aterosclerose. Eu tenho hoje uma aorta ilíaca femoral artificial. Ele que colocou lá, licou tudo, mas eu estava tendo derrame, perdi muito sangue e morri. Faleci. E ele me deixou aberto e morto. E saiu decepcionado da sala. E pediram para uma ginecologista da minha esposa, que estava assistindo, o doutor Estela Mares, assistindo a cirurgia, para me fechar. Ela foi me fechando, morto e orando. Senhor, se for da tua vontade, traz o teu servo de volta. Deus queria ainda estabelecer uma imagem melhor em mim. Queria que eu o conhecesse como seu Criador, Redentor, mas também como alguém que afetasse a minha vida. Que me fizesse um pai melhor, um pastor melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor. Isso só é possível na unção, na renovação diária do Espírito Santo. Dr. Heimerson não sabia o que era isso, foi embora. E aí, me fecharam e 3h30 depois, já com o meu presidente do campo cuidando do detalhe de funeral, de repente, a enfermeira que ficou tomando conta do meu corpo, na sala de cirurgia, percebe que Deus me trouxe de volta à vida. Eu voltei a respirar. Quem crê, diga amém. Eu voltei a respirar. Eu falo de um Deus que, se eu negar, eu seria o pior, mais terrível pessoa desse mundo. Porque ele está presente em mim, ele afetou a minha vida de modo tremendo. Eu estive morto e revivi. E aí, Dr. Heimerson vinha dar continuidade ao meu... Ele não acreditou quando disseram para ele, chamaram ele de volta, anestesista de volta. Não, eu deixei ele morto. Isso não acontece. Ele está, vocês estão brincando comigo. Doutor, volte, o homem está aqui. Ele não abriu os olhos ainda, mas ele está respirando. Ele voltou a respirar aqui. Os órgãos já estavam em falência, eu já tinha sido declarado morto. E isso não pode acontecer, dizia o doutor Heimerson. Olha, eu vou aí para ver o que é isso que estamos falando. Chegou e realmente ficou impactado e começou a cuidar de mim na UTI durante muito tempo. E ele saía falando para mim, depois que eu fui para o apartamento, né? Ele contava as suas lutas, né? E falava das suas aventuras com o Mateus, né? E eu sempre falando desse Deus maravilhoso. E algumas vezes esse doutor Raimo saiu chorando da minha sala. Na verdade, depois que eu voltei a respirar, me foi dado 48 horas só de vida. Porque o que aconteceu comigo, a metade morre no caminho e a outra metade lá no hospital, que a dor vem para matar. E aí o impacto foi muito grande. Eu, se voltasse com 48 horas depois, era com vida vegetativa e sem lembrar de mais nada. E aí me deram 48 horas para voltar com 5% de chance, talvez. Era o que eles diziam lá. Mas aí, para surpresa de todo mundo, não em 48, mas em 12, eu acordo e eles começam a perguntar quem era eu, quem era o meu nome, quem era minha esposa, qual é o meu nome, quem era minha esposa, meus filhos. E eu saí respondendo a tudo que eles me perguntaram. E graças a Deus estou aqui vivo. Eu gostava de comportar como pastor nas férias de julho. E eu fui lá em Manaus, eu voltei. Depois que fui transferido, eu voltei lá. Comportei no hospital em que estava o Dr. Heimerson, agora como diretor, não mais no hospital adventista onde aconteceu o milagre comigo. E eu pude vê-lo, me colocar no meio dos médicos e dizer, olha, esse rapaz é um milagre divino, o pastor Gondim. E ele olhou para mim e disse, pastor, fica tranquilo, porque a minha esposa e os meus filhos já desceram as águas batismais. Um ateu usar esse termo de batizar, de descer as águas batismais, né?
E falta eu. Ore para que eu chegue lá um dia. Eu não tenho mais o contato do Dr. Heineken, peço que vocês orem por Dr. Heineken. Eu espero que a essa altura ele já seja um criacionista, né? Um cristão fiel, que crê que ele foi criado por Deus e que tem a sua vida afetada por ele. Esse Deus é tão grande na minha vida que eu preciso fechar com mais outro impacto. Essa horta, essa artéria colocada no lugar da minha, recentemente eu estive no médico, eu sempre tenho acompanhamento, um cirurgião vascular, fazendo uma ultrassom com Doppler. Ele estava observando tudo e se espantou. Perguntou para mim, você está passando bem? Não tem nada acontecendo com você, não? Está sentindo nada? Não, está tudo bem comigo. Porque ele passou pelo lugar onde estava a artéria artificial, calibrada, totalmente ocluída. E ele disse, você não pode estar desse jeito, porque a sua artéria está totalmente ocluída, era para você estar morto. Ele continuou a pesquisa e viu que o meu Deus criou uma outra artéria, fazendo uma ponte no entorno dessa artéria artificial ocluída. E criou para mim uma artéria calibrada, forte, que o médico disse, pratique esporte, faça exercício, que é para essa artéria ficar cada vez mais forte. Gente, eu tenho que agradecer muito a esse Deus meu. Eu estava com a minha artéria sendo ocluída e ocluindo-se totalmente e andando normalmente, nem senti nem perceber. O meu Deus, que cuida da função de todo o meu corpo, estabeleceu ali uma nova função para que o meu corpo sozinho, só com a ajuda de Deus, criasse uma outra horta calibrada. E eu nem percebi o milagre acontecer, nem fui afetado organicamente por isso. E o médico descobriu o milagre numa ultrassonografia com Doppler. A minha horta foi compensada. Deus ainda tinha algo que eu precisava fazer. Ainda há coisas que precisam acontecer em minha vida. Por isso me deu chance de viver um pouco mais e agora de viver mais um pouco mais. E eu não tenho como agradecer a não ser dedicar minha vida para Ele. Entender que esse Deus Criador e Redentor precisa todos os dias nos afetar. Todas as manhãs, no seu quarto, no seu canto, na sala 57, não importa onde for. Viva esse dia. Renasça. Você morreu ontem. O estado que vivemos no sono é semelhante a morte. E agora ele nos recuperou. Eu me ajoelhei já. Tomei posse da bênção. Pedi e ele já me deu. Que é me tornar um verdadeiro adorador. E me dar o renascimento no espírito. A unção. No momento eu não estou buscando, porque ele já me deu. No momento vocês não precisam buscar. Ele já deu. Para quem tem fé, para quem se apropriou da bênção. E agora, tome posse dessa bênção. E viva esse dia. Esqueça o passado que Jesus resolveu e não se esquente a cabeça com o futuro que está na mão dele, que ele guia você no seu futuro. O seu futuro é hoje. É o cotidiano hoje, que acontece todos os dias. Se cair, se vacilar, dorme na paz do Senhor. Busque a sua fonte. E ao outro dia de manhã, de novo toma posse da bênção. É a cada dia. Por isso, quando ele vier, ele vai levar o nascido do Espírito e os puros de coração. Creia. Se você tomou posse dessa bênção, você hoje e agora está puro de coração e nascido do Espírito. Diga amém. Levanta essa mão, faça assim, ó. Demonstre sua alegria. Ele está com você, que Deus seja louvado. Pastor Wagner. Ô, seu Gondim, Sim, senhor. me diga bem uma coisa aqui, para os amigos que estão aqui entenderem bem o que o senhor acabou de narrar. O senhor fez uma cirurgia e morreu na cirurgia. Quando o senhor diz assim, me deixou lá para fechar, o que estava aberto no senhor? Bom, tiveram que me abrir da altura do coração até o baixo ventre, que ninguém sabia o que eu tinha. Então, quando me abriram, é que perceberam, porque eu lembro que eu desmaiei na mão do médico quando fui socorrido. Cheguei até lá, o pessoal disse que era impossível isso, mas o senhor me levou até lá. E aí, como não sabiam o que eu tinha, me levaram para a tomografia. E eu lembro que eu acordei na tomografia só para dizer a Rosinha, eu estava sentindo que a morte estava chegando. Eu disse, minha filha, fala para eles apressarem, porque não vai dar tempo, se eles não correrem. E aí a médica resolveu abrir, porque o exame não podia ver nada, porque eu estava tendo um derrame. Eu perdi
a aorta estava fragmentada, estava necrosada por um defeito congênito que iria se manifestar em algum momento no meu colágeno, que é aquela pele forte que reveste a aorta. É uma doença raríssima isso de acontecer. E eles tiveram que me abrir, eu já tinha tido o derrame, e aí começou a luta para me salvar. Então ele conseguiu me emendar a aorta ilíaca femoral, mas aí na luta não teve jeito, me perderam, porque eu fui impactado, eu tive embolia pulmonar, parada cardíaca, e passei 3 horas e meia nesse tempo declarado morto. O que se diz é que 2 minutos, 3, já é suficiente para a morte ou para uma vida vegetativa. Enfim. Então, o senhor passa 3 horas e meia sem respirar, parado, declarado morto. Coração parado e órgãos falidos, entrando em falência, né? Porque quando morre, os órgãos vão falindo, né? Um por um. Então, o senhor para de funcionar e os órgãos vão parando juntamente. Isso. O senhor foi declarado morto, o médico sai dali triste porque não conseguiu vencer aquela batalha, e aí ele pede para uma ginecologista que estava naquela junta médica para fechar o senhor. Isso. Então, ele vai fechando, ela vai fechando, e ela era cristã, ela ora pelo senhor, pelo que eu entendi. Doutora Estela Mares, uma cristã incomum, uma médica ginecologista sem igual. E ela vai fechando o senhor ali, já não tem mais anestesia, já não tem, o senhor está morto, ela vai fechando e orando, Senhor, devolve a vida para o teu servo, devolve a vida para o teu servo. E os médicos, suados, cansados, saem da sala e pedem a ela que lhes auxilie e me deixarem morto aberto, né? E ela foi quem me fechou. Eu tenho a cicatriz de alto a baixo aqui, perfeita, que as mãos eram mãos incomuns que estavam me fechando. E ela vai fechando o senhor e, de repente, o senhor volta a respirar. Isso. Que coisa extraordinária, né? Esse Deus, né, Pastor Gondim, que criou essas coisas tão grandes e prova todos os dias para nós que ele existe. Todos os dias ele prova, através de tudo que ele criou, inclusive a gente mesmo, que não há limites para Deus, né, pastor? Deus pode fazer qualquer coisa, basta que a gente crê. A gente deixou de crer nos milagres de Deus, né, pastor? Isso. Eu não posso me conformar com a minha finitude, com a minha efemeridade, com a minha pecaminosidade. E aí eu tenho que responder a esse Deus que eu creio, permitindo que ele me afete todas as manhãs, para que eu seja uma pessoa melhor. Porque, pastor, eu fico pensando aqui, por exemplo, a Kelly, que graças a Deus está em casa já, a Kelly. A Claudinha, Bem, desculpem, a Claudinha Conte está lutando com câncer, provavelmente vai ter que extrair a segunda mama. Pensa, né? Aí eles olham e dizem assim, mas pastor Gondim voltou, estava morto e ressurgiu. Como Deus age nisso, né? Como Deus escolhe fazer determinadas coisas, queridos. Não é nesse lugar que a gente tem que estar, esse é o lugar de Deus. Como ele escolhe fazer essas coisas é o lugar dele. O nosso lugar é crer, aceitar e nos subordinar à vontade dele, que é sempre a melhor. Mas, independentemente das escolhas que ele vai fazer nesse mundo pequenininho que está na mão dele, eu e você temos que acreditar que para Deus não existe lei, não existe limite, Deus está sobre todas essas coisas. E Deus resolveu agir, porque, como o próprio pastor Gondim disse, ainda havia coisas para ele fazer e que Deus considerava que elas fossem importantes, que preservou a vida do filho dele. É assim que o senhor vê, pastor? exatamente. A minha vida não estava. Agora é a hora da exposição, né, pastor? O pessoal gosta disso, né? De ver que nós somos de carne e osso. E a minha vida ministerial não estava segundo o coração de Deus.
segundo o que nós entendemos, depois que analisamos tudo, eu e minha esposa, que vive o mesmo ministério comigo, somos uma unidade dual, somos uma conjugalidade, uma tríade em Cristo. O que eu sinto, ela sente, nós somos um só. E aí, sentimos que foi um alerta de Deus, primeiro para me ungir, né? E segundo, para que eu entenda que o estilo de vida e as coisas, algumas coisas que eram feitas, não poderiam mais ser feitas. Minha mente estava obliterada, anuviada com tudo que eu via, eu não selecionava. Naquela época eram fitas de vídeo, né? Que a gente ia na locadora e trazia. Isso foi tão duro para mim que quando eu estava na UTI, eu já estava recuperado, né? Estava falando, tudo, mas inchado, me recuperando. E aí eu queria buscar Deus, eu queria orar, eu queria ler a Bíblia, e eu não conseguia. Deus tinha recuperado o corpo, mas ainda faltava recuperar o espírito, a alma, né? E aí eu chorava muito. Aquele foi o meu tempo de angústia. Eu sempre costumo dizer em meus sermões que o tempo de angústia, ele é subjetivo. Cada um de nós já viveu o seu. Mas há um tempo de angústia na história que vai acontecer. Não é desse que eu estou falando agora. É o tempo de angústia que Moisés passou, que Paulo passou, que Jacó passou e que todos os personagens bíblicos passaram. Pedro passou. Chegou a minha hora. E de toda a minha história, aquele foi o momento da minha angústia. Eu chorava, eu não conseguia nem ler a Bíblia e nem orar. Porque todas as vezes que eu tentava, as imagens emergiam de forma bem pior do que eu que tinha visto. Quer dizer, é o que Satanás faz, né? E esse é um recado grave para o tempo que vivemos hoje, que é um tempo de, de abstração de imagens. É a coisa mais comum hoje. Nós estamos agora abstraindo imagens. Só que aqui a imagem é boa. E podemos, não tem problema, continuamos nessa vibe. Mas tem que selecionar. Filmes bons, coisas boas na Netflix, coisas boas no YouTube, coisas boas no Zoom, coisas boas na internet de modo geral, em todos os ambientes interativos, há coisas boas. Mas eu estava afetado pelas coisas ruins. Uma grande maioria hoje da igreja, e boa parte dos seus ministros, dos crentes de modo geral, não estão conseguindo selecionar. Então, esse é um alerta também para todos nós. Eu não conseguia. Até que um dia eu recebi a alta e fui para o apartamento. Eu não pensei em contar isso, mas só está me dando essa oportunidade. Eu estou indo fundo nisso aí. E aí, lá no apartamento, na sexta-feira, pela primeira vez eu pude estar com a minha esposa, ela estava comigo. E eu estava na cama, naquela posição que nem é deitado nem é sentado, aquela posição intermediária, lúcido, conversando com ela. E de repente eu comecei a ouvir um som de um cântico, um som maravilhoso, um som celeste, um som divino, um som inexprimível, inexplicável, não dá para dizer muita coisa. Eu não entendi a linguagem, mas eu comecei a pensar, perguntei à minha esposa, onde é que está isso? Tem alguém lá fora? De onde vem esse som? Minha esposa não ouvia. Eu estava ouvindo, não, era um som que só eu ouvia. E eu não entendia claramente a linguagem, mas a mensagem me passava a ideia de louvor de anjos, como dizem que os céus louvam quando desce nas águas tem mais alguém. Né? Eu estava ali tendo um renascimento e tinha sido libertado da morte para a vida, então me parecia um canto em honra e exaltação ao nome do Deus vivo que recuperou mais uma vida que estava na morte, que era a minha. E assim eu entendi. E como eu fazia as versões, eu gosto de fazer versões de músicas, e eu consegui colocar naquela música, que era, as notas agudas pareciam não terminar, já iniciava outra, uma coisa comum. Parecia uma voz de quarteto, assim, uma coisa comum. E eu consegui colocar uma letra pequena que dizia, e consegui cantar com eles, é preciso mais do que saber, é preciso experimentar. Era um recado para mim, além das glórias dadas pela vida recuperada,
mas pela vida que eu deveria viver dali por diante. Manter minha mente adequada com imagens segundo o coração de Deus, arejada para poder, nós cristãos, né, atuar e orar e cantar e ler Bíblia e partilhar. Impossível com a mente obliterada, como estava a minha. Então, o texto que dizia, eu preciso mais do que saber, eu preciso experimentar, era um recado específico para mim, pastor Gondim, que sabia muito, estudei muito, eu tinha faculdade de filosofia, que fiz antes de teologia, depois fiz teologia, depois fiz pedagogia, mestrado, não sei o quê. Que adianta saber tanto, mas não viver. Crer num Deus Criador e Redentor, mas não permitir que a vida seja afetada. Então, ali estava o recado para mim. Como não tinha jeito, a música não parava e minha esposa não ouvia, eu me aquietei, continuei e adormeci ao som do canto. E a maior evidência de que essa experiência foi uma experiência sobrenatural, incomum e divina, para me preparar o espírito e purificar a minha mente e esterilizar de todas as impurezas, é que ao amanhecer do dia, pela primeira vez, depois da experiência da angústia, do meu tempo de angústia, pela primeira vez eu pude abrir minha Bíblia e lê-la com a fome em comum e pude orar com uma vontade, uma inspiração, um desejo enorme de estar com Deus, como nunca antes. Né? E dali por diante, Deus colocou em mim uma sede, uma fome dessa oração e dessa palavra de Deus, que jamais vai sair de mim, porque é importante nos manter com esse anseio, com essa fome, né? Porque aí eu vou a Ele e me alimento. Porque Ele diz que é o pão da vida para quem tem fome, e que é a água da vida para quem tem sede, e que é o Espírito para quem anseia, para quem sente necessidade, para quem é convencido da justiça e do juízo. É Pastor isso. Goni, o senhor poderia afirmar que naquele momento que o senhor morreu, o senhor não estaria preparado para morrer. Certeza. E o senhor lhe Foi, deu nova chance aquele dia. com certeza. Foi o que a doutora Estela Mares pediu a Deus. Né? E a minha mãe, quando soube da minha morte, e meus irmãos, a minha mãe foi para o quarto orar e ela me disse depois, quer dizer, tudo isso eu estou contando é gente que me disse, né? Eu não sabia de nada disso. E ela orou, mais ou menos nos termos da doutora Estela Mares. Só que ela foi mais fundo. Minha mãe disse, olha, Pai do céu, traz meu filho de volta. Se há risco da sua vida contigo, traz ele de volta. Se não, ele está nas suas mãos, é teu. Vai recitar no dia. Mas se há alguma pendência, se há algum risco, traz o teu filho, traz teu ungido, o teu pastor de volta. E Deus atendeu a oração da minha mãe, da Estela Maris, e de uma multidão, porque a notícia da minha morte chegou a poucas pessoas, mas quando eu entrei ali, permaneci no coma, só respirando, aí foi muita gente orando. E aí Deus ouviu a oração e realizou todo esse milagre da minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, no meu ministério. Eu tenho a impressão, pastor, que muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui também sabem que não poderiam morrer hoje, porque não estão preparados. Sabe, o senhor filtrava isso nas imagens que o senhor abstraía, que elas não eram próprias para um pastor. Seu ministério não estava alinhado. Mas esse é o seu caso. Mas e o caso de tantos que estão nessa sala hoje, que não estão alinhados? Não precisa ser por imagens, mas por outras coisas que nos desconectam de Deus. Eu poderia dizer, pastor, que hoje essas pessoas estarem aqui na sala pode ser a ressurreição de todos eles. Assim Amém. como, Deus seja louvado. assim como o Senhor surgiu da morte aquele dia, o Senhor pode nos trazer da morte espiritual hoje. E Ele pode arrancar da sua vida, amigo, você que está me ouvindo aqui, tanto no Zoom como no YouTube, Ele pode arrancar tudo que te separa de Deus. Porque Deus existe, Ele é grande, Ele é poderoso, mas Ele também
se manifesta em pequenas coisas que nós conseguimos ver e tocar só para ele provar. Veja, vou chegar mais perto de você, igual o Luiz faz. Deus não precisa provar que ele existe. Não precisa, ele é Deus. Mas por amor, ele insiste em provar que ele existe. Deus é extraordinário. Deus não precisa provar que ele é Deus, mas ele faz isso para você que está com câncer, para você que está com alguém com a Covid, para você que está sem emprego, para você que está com problemas na família, no casamento, para ele provar que se você recorrer a ele, de uma maneira ou de outra, ele vai cuidar de você, porque ele nunca desampara seus filhos. Ele é esse Deus que o pastor pregou para nós hoje, visto de várias maneiras, mas ele está bem aí com você. Você acha que quem é que preservou aquela Bíblia, amado? Você viu aquele carro pegando fogo do jeito que estava? Como é que uma Bíblia não é queimada ali? A lata fundiu, derreteu os ferros do carro, mas a palavra de Deus permaneceu intacta. Sabe o que é isso? É Deus provando para você, Valda, que seu problema não é nada para ele. É Deus provando para você, Juscelene, que seu problema não é nada para ele. Viu, Ivanete? Não é nada. A gente só precisa crer que esse Deus opera e colocar nossa confiança completa na mão dele. Sabe por quê, amados? Porque em Deus há uma coisa que é extraordinária. E por isso nós estamos vivos. Em Deus, ele é extraordinário, né? Mas eu quero me referir a este aspecto extraordinário de Deus, que é o seu amor. Por esse amor existimos e coexistimos com Deus. Por esse amor vamos para a eternidade. É esse amor que disparará o alto clamor, inclusive, como eu coloquei no texto do link que acompanhou você hoje para entrar nessa reunião.